tomar em suas mãos e dizer: venha para o seio do teu Pai. E em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço, para a honra e glória do teu nome. Amém? Aplauda o Senhor. Bom dia, sal da igreja, com a paz do Senhor. Eu quero agradecer os parabéns que eu recebi aí de todo mundo, pessoalmente pelo grupo, dizer que a igreja é muito importante na minha vida. Há 17 anos. Foi a base e tem sido. E nós hoje vamos ler a palavra no livro de Joel. E vai falar um pouquinho também desse mistério, a igreja. Joel, capítulo 2. O livro de Joel, ele é uma mensagem atemporal, ou seja, é uma mensagem que serviu para aquele momento. Deus falou com o povo naquela época, Deus cumpriu a mensagem de Joel depois e ainda está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Na época de Joel, uma praga de gafanhotos invadiu as plantações. O povo estava sendo assolado, eles viam destruição, eles não tinham esperança. Vocês imaginem um cenário onde você não consegue ter esperança, não tem vida. O seu gado está com fome, você não tem como plantar porque as sementes não estão mais frutificando, o solo não está bom. Para onde se olhava não tinha mais nada, não tinha nada. Esse era o cenário do livro de Joel. Joel é um livro pequeno, só tem 3 capítulos. E o livro de Joel, diante dessa calamidade, Deus ele não vai só denunciar o pecado do povo. Ele tem uma forma singular na mensagem de Joel, porque Joel ele não vai falar qual é o pecado que o povo de Israel está fazendo, como ele utilizou a boca de Zacarias, de Malaquias, onde ele denunciava quais eram os pecados. Nesse momento, ele vai chamar o povo para um arrependimento genuíno, para uma restauração. E para que a gente possa contextualizar e conseguir imaginar, porque é difícil nós hoje pensar em gafanhotos tirando tudo que a gente tem, animais, né? Mas a gente tem um exemplo que começou e é um exemplo real e que vai de encontro com o que estava acontecendo naqueles tempos. Essa semana, quem está acompanhando os noticiários, lá em Israel, a guerra que está tendo em Israel, com Irã e Israel, e todo aquele Oriente, o que está acontecendo lá, vai conseguir ajudar com que a gente entenda o cenário, que era aquela época e que está sendo hoje. Eu queria colocar uma imagem aqui de Israel, mas hoje como que ela se encontra, como ficou na sexta, ontem, como está hoje de manhã, mas não foi possível. No coração pulsante do Oriente Médio, um novo capítulo de conflito se ergue, como nuvem de poeira no deserto. Os mísseis cruzam as fronteiras, os drones vigiam céus, que antes eram de paz. E as pessoas correm para as trincheiras. Em Israel, hoje, as sirenes estão tocadas. Não é mais uma coisa rara, como estava sendo, de anos que está vindo. Mas elas estão sendo tocadas essa semana o tempo todo. E as sirenes hoje de Israel foi
A gente pode dizer que são as trombetas modernas de Deus hoje. Rasgando o silêncio para avisar cada casa que está vindo um perigo, que precisa se abrigar, e eles, neste momento, quando eles ouvem a sirene, eles têm que correr para o bunker, têm que correr para os lugares mais seguros, os lugares que são sólidos, que dá segurança para eles, segurança física. Essas sirenes que gritam ao povo para buscar refúgio físico, como eu falei, também lembra o clamor que Joel falou naquela época. De um lado, o povo ouviu o alarme, mas não foi esse alarme de pólvora, de ferro, de mísseis que está tendo hoje, mas foi a trombeta sagrada. Joel ergueu a voz, e no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Deus falou através de Joel. E essa mensagem ela vai ter 3 verdades. A primeira delas é que a correção de Deus não é uma rejeição. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Quem é que sente alegria quando é repreendido? Até mesmo numa brincadeira. Quem é que gosta de ter exposto um defeito seu numa roda de amigos, no trabalho? Mas o livro, embora os pecados do povo ele não é mencionado, ele exige um confronto direto. E em relação ao templo, Joel vai falar que os sacerdotes eles estão chorando, eles estão rasgando as vestes, estão usando aqueles panos, aquelas roupas, panos de sacos, que era um sinal de humilhação naquela época, que era um sinal de chamar atenção para aquilo que você estava vivendo, para a sua tristeza, para a sua angústia, para o seu problema. Por causa da praga de Israel, as pessoas elas ficaram, como eu falei, desesperadas. Elas não viam mais nada além de destruição. O profeta ele fala que os sacerdotes, de dia e de noite, eles iam lá chorar, eles estavam fazendo aquele ritual de humilhação, que era para eles, naquele momento, o que eles conseguiam fazer. Porque, nesse momento, o que eles estavam ali enfrentando, aquela praga de gafanhotos, uma atrás da outra, e aquela voz que Deus falou a partir de Joel, naquele momento, eles não tinham ali um confronto contra o Egito, não tinha um confronto contra Edom, não tinha um confronto com nenhum outro povo que eles pudessem se unir, ter um rei para conduzi-los, e eles irem até lá e fazer aquele confronto, e tudo resolveria. Agora, os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, dizendo, era o próprio povo de Israel. Né? Não era mais os filisteus, não era o Egito, era o povo de Israel, nesse momento. E o povo, eles estavam à mercê dos sacerdotes. Ora, se não era uma questão de guerra física, eles estavam à mercê dos sacerdotes. Então, eles estavam com os sacerdotes que iam lá e faziam esses rituais, e eles estavam vendo o campo seco, o gado morrendo de fome. E o filho, quando ele é corrigido pelo pai, ele, como Deus estava corrigindo o povo de Israel, ele não está sendo tratado como bastardo, nem como servo.
e muito menos ele não está sendo desprezado quando a gente vai repreender. A gente espera que a pessoa ouça e que ela tenha um outro direcionamento depois que você fala. E aqui, o cenário que Joel expôs era um momento de correção que o motivo de alegria que a gente não consegue ver numa correção, ele é real, porque o fruto da justiça estava sendo ali exercitado por aquele povo. O fato de Deus estar falando com o povo, o fato de Deus ter levantado Joel para falar com aquele povo, era um motivo de alegria, de Deus estar falando com o povo. Por isso que a correção não foi uma rejeição, e ela não é para nós uma rejeição. A segunda verdade é o comportamento avaliado. Como que nós nos comportamos no momento que a gente está passando por essa escassez, por essa repreensão? Como que nós vamos nos comportar? Rasguem o coração e não as roupas. Era o que Deus estava falando para aquele povo. É o que Deus fala para nós. Convertam-se ao Senhor, porque o Senhor é bondoso, Ele é compassivo, tardio em irar, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Admitir que errou não pode ser teatral, como os sacerdotes estavam ali com aquelas roupas de sacos. Hoje, e naquela época, o que Deus estava falando com o povo de Israel é que o que nós temos que rasgar, o nosso comportamento, ele é de rasgar não as roupas, não de fazer cara triste, não de fazer um choro alarmante, não de mostrar as nossas feridas ali, porque é o que nós fazemos. É o mais fácil de fazer, de contar as nossas dificuldades, nossas lutas, de expor. Mas Deus está aqui pedindo, e o que Ele queria era que o povo rasgasse o coração. E essa foi a mensagem de Joel: rasguem o coração de vocês perante os gentios, perante todo mundo. Com a invasão dos gafanhotos, o profeta ele anunciou o dia do Senhor. Uma intervenção divina na história humana. Para a gente entender esse dia do Senhor, imagine que a sua mãe saiu e ela falou para você: cuida da casa, Camila. E você está em casa. E aí, um certo momento, um irmão seu vai falar assim para você: Camila, a mãe está chegando. E a Camila está lá. Você desrespeitou a sua mãe, você achou que o tempo ia dar. Você não sabe a hora que sua mãe vai chegar, mas ela vai chegar. E aí você fez somente o que você queria. Você não cuidou da casa. Você não foi fazer aquilo que ia te dar trabalho, aquilo que ia te doer, aquilo que ia tirar você do seu conforto. Não ia fazer aquilo que ia te desconstruir. Você achou que você estava sendo dona do tempo. Nesse exemplo, o dia do Senhor, ele virá como um ladrão de noite. Ou seja, quem espera? Quem fica acordado? A mensagem é de urgência. E é uma mensagem que não tem como não acontecer. Ficamos sempre pensando: Deus é bonzinho. Ah, Deus conhece a minha carne, Ele conhece a minha fraqueza. Ele vai mudar de ideia, Ele vai voltar atrás. Ele vai me dar mais um tempinho. O Senhor sonda os nossos corações e não se trata de pedir desculpas.
Sabe aquela história que a gente pensa assim, só um pouquinho, só mais uma vez, ai, depois eu vou parar. O povo de Israel no Egito, eles contemplaram as pragas, eles viram o poder de Deus, eles viram a ira de Deus contra aquele povo. Eles estavam lá, mas eles não experimentaram daquelas pragas. E aí ali a gente vê no exemplo de Faraó que ele dizia que ele estava arrependido. Então vinha uma praga, ele se arrependia, e aí ele falava: pode ir, vocês estão libertos. Vão adorar o Deus de vocês. E aí, quando a coisa dava uma melhorada, o que ele fazia? Ele voltava atrás na palavra dele. E aí ele apertava mais ainda o povo de Deus. Esperar o dia do Senhor é colocar as vestes adequadas, porque de Deus ninguém zomba. É difícil a gente falar, né? De Deus ninguém zomba. Quando, Lília, que você zomba de Deus? Quem é que vai zombar de Deus? Alguém vai chegar num púlpito e vai dizer: eu não aceito o que Deus está fazendo na minha vida? Eu não aceito. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Não é essa zombaria exposta, explícita, para todo mundo ver. É o nosso pecado. É aquele que está guardado no nosso coração. É aquele que a gente ainda não rasgou. Para a gente entender essas vestes inadequadas, você imagina que você vai receber uma pessoa em casa importante, você não vai estar de pijama, não vai estar com a meia furada, né? Você vai estar com as suas vestes adequadas. Não é o medo que te faz ser obediente para Deus. Deus, ele se alegra quando o povo se arrepende genuinamente. E a graça de Deus alcança esse povo. Essa era a intenção e é a intenção de Deus. Quando nos arrependemos genuinamente, então a graça dele nos alcança. Inevitavelmente, incontestavelmente. A terceira verdade é o Espírito como renovo. Joel capítulo 2, versículo 28. Então, depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. 29. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Joel aqui estava lá atrás, muito atrás de Jesus. E ele deu essa mensagem. Deus, ele é santo, ele é compassivo. E olha, que interessante e que verdade que a gente brinca em não nos lembrarmos dela todo dia. O pecado dos seus eleitos não é ignorado. Dos seus eleitos. Eu não sei vocês, mas quando eu falo escolhido, eleito, adotado, enxertado, dá um treco assim. É eu. E como que esse pecado meu não vai passar ignorado? Eu não estou dizendo que não vai passar ignorado porque o seu esposo vai expor, porque o seu vizinho, porque as pessoas do seu trabalho vão ver como você é, porque as pessoas da sua igreja vão te pegar um dia que não vai combinar a visita e vai te ir até a sua casa e vai te ver de pijama, simbolicamente essa situação falando. Mas ele não vai passar ignorado, porque Deus ele vai fazer com que você entenda a repreensão dele. Ele não vai falar numa outra língua para você não
para você ter a desculpa de um dia falar que aquele pecado você não corrigiu porque você não compreendeu a repreensão de Deus. Enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito de Deus, pela palavra, ele trabalha na mente de quem está ouvindo, na minha mente, ao mesmo tempo, e ele me revela o que é que eu tenho que rasgar o meu coração. Os meus pecados, de uma forma que eu vou compreender, de uma forma que vocês vão compreender. Ou seja, ninguém vai passar ignorado nenhum dos seus pecados, nem os pequenininhos, como a gente costuma dizer, e nem aqueles gritantes. Cada um Deus vai falar de uma forma que ele vai entender. Ninguém vai poder dizer que não teve repreensão para Deus para nenhum pecado dele. Foi assim que Deus, no seu plano de salvação, enviou o seu Filho, Jesus, trazendo consigo a esperança da reconciliação. Como eu falei, a mensagem de Joel trazia esperança. Lembra que o povo estava sem esperança, sem alegria, tudo que eles viam era destruição, como o cenário que a gente tem hoje, lá em Israel, lá no Oriente Médio. O que se vê naquele lugar? O que se espera? Mas a igreja física, como conhecemos hoje, não existia. Joel falou. O que aconteceu? Lá em Efésios fala que isso era um mistério. Jesus deixou o Consolador e a sua vinda era esperada, a vinda do Consolador. No dia de Pentecostes, lá em Atos, a gente lê, a gente vê que Pedro ele levantou a voz dele, aquela multidão de pessoas, e ele começou a pregar a palavra de Deus. E ele pregou a mensagem de Joel, Camila. E quando ele pregou a palavra de Joel, todas as pessoas ali, sem distinção, para todos, a palavra para grego, para todos, para judeu. 1 Coríntios 12, 13, diz assim: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. E a pregação de Pedro, ela não foi convincente por causa das palavras que ele falou. Não foi a tonalidade de voz. Não foi a forma como ele deu exemplos. Não foi. Quando ele pregou ali, a gente sabe que muitas pessoas levantaram a mão. Muitas pessoas ali se converteram. Voltando atrás, levantaram as mãos, não. Elas foram tocadas pelas palavras, elas ouviram a palavra, a mensagem que era a profecia de Joel que Pedro estava falando, anunciando Jesus como Messias, crucificado, ressuscitado, mediante ali aos escombros da nossa vida. A sequidão da igreja, naquele momento, as pessoas creram. Não foi, eu aceito Jesus. Às vezes a gente ouve, tantas pessoas aceitaram Jesus, olha, aquela pessoa aceitou Jesus. E depois a gente olha para a vida da pessoa e você fala, aceitou Jesus. Aquelas pessoas, aquele dia de Pentecostes, naquele sermão de Pedro, que ele estava falando ali da mensagem de Joel, anunciando o Messias, elas não fizeram simbolicamente aceito Jesus. Elas creram. Elas creram na palavra, elas creram que Jesus era o Messias, elas creram na crucificação, na ressurreição de Jesus. E aí o mistério foi revelado. Lembra que em Efésios fala que a igreja é um mistério? O mistério foi revelado.
3.000 pessoas foram batizadas, elas creram. E aí, em você crer, está a restauração de Deus. É nesse momento. Não é quando eu abro a porta da minha casa no domingo de manhã para ouvir uma pessoa falando sobre Jesus. Não é quando educadamente eu ouço uma repreensão, porque eu fui educada pela minha mãe. Mas é quando eu me arrependo, quando eu rasgo meu coração, quando eu creio, aí vem a restauração de Deus. O Espírito Santo, ele testifica em nós, quando nós somos dele. Lembra que eu falei do eleito? Que os eleitos, eles vão ser repreendidos. Então, a partir de hoje, nenhum de nós aqui pode cair na bobagem, no meio de uma repreensão de Deus, seja ela aqui dentro, ou seja através de um irmão, usado por Deus, achar que está sendo rejeitado por Deus ou que está sendo esquecido. Lembra que a repreensão de Deus, o confronto de Deus por um pecado seu, é a forma dele te testificar, o Espírito dele, que você é eleito. Senão ele não ia fazer você entender. Um vazio sem explicação, um choro para chamar a atenção nas nossas feridas. Cristo, ele ensina a gente a contemplar as suas marcas, as suas. Assim como hoje o povo de Israel corre para os abrigos, Joel chamava o povo de Israel para o refúgio verdadeiro. Rasgar não apenas as vestes. Não é só não comer durante 3 horas. Não é só não abrir o celular durante um tempo. Não é só não comer chocolate, porque é o que eu mais gosto. É rasgar o seu coração. Era um tempo de nuvens de gafanhotos, de seca, de terror. Era um terror eminente, estava ali na frente deles. Como o meu problema, como o seu. Como hoje, a realidade do Oriente Médio. Está ali. Não tem como. Mas ensina que, acima de tudo, era um tempo de retorno. Era um convite a reconhecer que a nossa segurança verdadeira não estava em muros de concreto, mas no arrependimento e na fidelidade ao Senhor. O povo, naquele momento, eles não estavam mais confrontando um exército físico, eles não estavam mais confrontando simplesmente uma praga, mas eles estavam confrontando os seus próprios pecados. Que o Espírito de Deus nos recorde para que, como às vezes lá na creche, eu e muitas professoras ensina para as crianças: abraça seu amiguinho, pede desculpa. Não se trata mais de pedir desculpas. Não é mais momento da gente pedir desculpa por aqueles pecados que toda hora está na nossa frente. Aqueles pecados que todo mundo vê. Principalmente aqueles que ninguém vê. Nós estamos na hora de não mais pedir desculpas para Deus, mas sim de nos arrepender, de rasgar o nosso coração, para que a graça de Deus nos alcance, como foi falado. E eu agradeço a oportunidade.